Boa noite, muito boa noite. Rodrigo, Ju, Jamila, Matilda Literária, Guilherme, enfim, todo mundo está entrando aí. Sejam todas e todos muito bem-vindos a essa live da Pinguim Produções. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou conversando um pouquinho aqui para daí a gente chamar o nosso convidado para o papo de hoje. Que já entrou, acabou de entrar ali, o Alexandre Gil França, daqui a pouquinho a gente chama ele para essa conversa. Enquanto isso, queria só iniciar os trabalhos, dando as boas-vindas a todas e todos e comentando um pouquinho sobre essa live, enfim, e o projeto da qual ela faz parte. Essa live é uma das 3 lives que integram o projeto Novas Leituras Curitibanas. Esse projeto, ele começou, a primeira ação desse projeto foi a abertura de um edital de chamamento de textos literários em vários gêneros literários, né? Dramaturgia, conto, crônica, poesia, de autores da Grande Curitiba, de Curitiba e região metropolitana. A gente recebeu quase 200 textos e as nossas curadoras do projeto, a Jamila Medeiros e a Yamini, escolheram 10 desses textos e a partir deles a gente está criando videoleituras performáticas com 10 atores da cidade de Curitiba e eu estou dirigindo essas leituras. Estou vendo várias caras conhecidas, mas enfim, deixa eu me apresentar de qualquer forma. Eu sou o Ali Freire, sou ator, diretor de teatro, mediador de leitura, contador de histórias e hoje estou aqui inaugurando uma função que eu nunca tive, que é meio de entrevistador. A ideia dessa live é que a gente, a partir da experiência de escrita literária do Alexandre Gil França, pense um pouco sobre a criação literária e a criação literária e o... engasgando aqui, ó. Numa interface de outras linguagens artísticas, é basicamente isso. E a gente também aproveita aqui para dizer que essas lives desse projeto estão fazendo parte da comemoração dos 11 anos do programa Curitiba Lê, programa da Fundação Cultural de Curitiba, que gerencia 17 espaços de leitura e desenvolve ações literárias em todas as regionais da cidade. Então, vida longa ao Curitiba Lê, que a gente possa continuar por muito tempo com esse programa provocando, instigando leitores na nossa cidade. E agora, essa é a minha estreia em lives, tá? Eu vou ver como é que eu faço para chamar o nosso convidado, o Alexandre França. Gente, eu sou bem avesso a essas tecnologias aqui. Onde é que eu chamo ele? Alguém me ajuda aqui? Como é que... Ó, a Jamila tá me ajudando, me dando um tutorial aqui ao vivo. Mandei o convite, vamos ver se o Alexandre recebe lá. Estamos aguardando. Alexandre França. Opa, tá chegando, chegou. Olá, olá. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Tudo certo contigo? Tudo em ordem, tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tudo certo.
Eu vou então, para deixar a coisa um pouco mais oficial para quem está acompanhando a gente, é importante dizer que essa live ela vai ficar gravada e ela pode ser vista posteriormente também no nosso canal, nossas leituras no YouTube, que é o canal onde serão veiculados a partir de terça-feira. Quem está acompanhando anota aí, na terça-feira começam a ser veiculados os vídeos das leituras desse projeto. Mas, para deixar a coisa oficial, enfim, vai estar lá gravada, eu vou apresentar o França antes da gente começar a nossa conversa. Vou ler o currículo aqui do França e daí a gente segue. Alexandre Gil França é escritor, diretor teatral e músico. Em 2015, publicou seu primeiro romance, Arquitetura do Mofo. Como dramaturgo, encenou diversos textos de sua autoria, entre eles Billy e Mínimo Contato. Como músico, gravou o álbum Música de Apartamento, pelo projeto Pixinguinha, da Funarte, em 2009, entre outros. Mestre em Artes Cênicas pela USP, atualmente é doutorando no programa de Teoria e História Literária do IEL, da Unicamp, bolsista CNPq. Dentre outras cositas mais, né, Alexandre? O Alexandre canta, toca violão, o Alexandre tem livro de poesia, tem livro tem romance publicado, e alguns dos livros do Alexandre, não todos ainda, mas alguns deles, quem quiser pode encontrar nas casas da leitura da Fundação Cultural de Curitiba, que estão temporariamente fechadas, mas logo, se tudo der certo, a gente volta a receber os leitores que podem daí também emprestar os livros do França. E as músicas, os álbuns do França, vocês podem encontrar no Spotify, Deezer, YouTube, enfim. Muito que bem, devidamente apresentado, então, França. Deixa eu falar sobre a proposta dessa conversa. Como o Alexandre ele é esse artista múltiplo, ele passa por todas essas linguagens artísticas, e esse é um projeto onde a gente está trabalhando com a criação literária e com a leitura das criações de autores da cidade, a nossa conversa vai passar um pouco por aí, pela leitura, criação literária, relação entre elas, dentro de diversas linguagens artísticas, né? Tudo bem. Para a gente também definir um pouco o nosso campo de conversa, porque quando a gente fala de literatura, a gente pode estar falando de muita coisa, né, Alexandre? E às vezes a gente pressupõe a literatura como o texto na página, esquecendo da literatura enquanto oralidade e todas as outras facetas dela. Então, nessa conversa, a gente vai estar pensando em literatura enquanto produções poéticas, ficcionais, com a palavra, seja na canção, seja no teatro, seja em todas as variações em que ela aparece. Alexandre, então eu começo com uma primeira provocação, a primeira pergunta. Queria, já que a gente está dentro do programa Curitiba Lê também, né, nessa semana de comemoração, saber do Alexandre Leitor. Queria que você, pensando nessa literatura, nesse sentido mais amplo da palavra, nos dissesse um pouco como foi o teu percurso de formação de leitor. E qual é a implicação desse percurso, dessas experiências como leitor, na tua produção artística. Uhum. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz e honrado de estar conversando com você aí, Ali, que é uma pessoa que eu gosto, admiro. Então, eu comecei... como é que eu poderia começar a falar sobre o começo? Pois é, eu comecei, na verdade, isso é uma coisa que eu venho refletindo há muito tempo já, sobre como que eu comecei. E, curiosamente, a resposta, ela incide na questão do desenho. Então, eu comecei desenhando, né?
na escola, na época da escola, quando eu era bem novinho, assim, eu gostava muito de filme de terror, corpos dilacerados, coisas assim, né? Os filmes do Fred Krueger, do Jason. Eu amava isso, adorava. E tentava, de alguma maneira, reproduzir essa plasticidade do corpo se dilacerando em desenhos. Então eu comecei desenhando e imitando essas formas, é, e depois estabelecendo uma ligação com quadrinhos também. Então, aos poucos eu fui entrando na literatura pelas beiradas, entende? Então, com os quadrinhos eu comecei a entender narrativas relacionadas a isso e comecei também a almejar ter a minha própria obra, digamos, efetivada. Então, eu acho que o impulso principal aí foi de querer ter uma obra. Então, eu comecei a fazer os meus próprios quadrinhos, né, as minhas próprias narrativas, e, paralelo a isso, eu estava fazendo o curso da Belas Artes. Eu fui matriculado bem cedo na Belas Artes, é, no curso de violino. Então, eu comecei tocando violino, você veja só. E depois, posteriormente, né, eu comecei a amadurecer e comecei a me interessar mais pelo violão, até pelo que o violão proporciona, em termos assim, festivos. Então eu levava o violão para tudo que era lado, em festas, e tocava, e tirava as músicas, né? Então, assim, começou com o desenho, ao mesmo tempo eu estava fazendo música, estava tirando as canções do rock nacional dos anos 80, do Cazuza, do Renato Russo, Legião Urbana, né? E então eu acho que assim, essas coisas foram se misturando, se entrelaçando de alguma maneira e acabou formando o que eu sou, entendeu? Que é essa coisa estranha assim. Mas eu lembro, por exemplo, uma figura que eu gostava bastante nessa época de escola era a figura do vampiro, que também está atrelado, né, a filme de terror e tal. E uma coisa assim que me interessava muito era a melancolia do vampiro. Eu lembro que posteriormente a essa fase do desenho, de ficar desenhando chacina, essas coisas todas, eu comecei a ler aquela série de livros franceses, O Pequeno Vampiro. Vocês conhecem? É uma série de Não conheço. livros, infanto-juvenil e tal. Eu li aquilo quase tudo, assim. Era uma espécie de Harry Potter dos vampiros. Então eu li aquilo avidamente, né? Enfim, essas coisas foram se misturando. Eu lembro também na escola que eu propus, e aí entra o teatro, que eu propus uma dramaturgia de vampiro. Olha, Uma dramaturgia de vampiro que foi negada, as pessoas acharam aquilo muito triste. E aí colocaram uma peça do Aladim no lugar, que inclusive não teve êxito. A peça não teve êxito. Então, se assim. tivesse investido no vampiro, né? Olha, ó. Pois é, pois é, pois é. E aí eu lembro que esse não ter êxito me marcou muito. E eu acho que foi uma das coisas que me fez buscar o teatro, né? Como diretor, né? Quer dizer, concretizar uma peça e tal. Bom, aí eu acho assim que, em último lugar, né, uma coisa que me interessava antes da literatura propriamente dita, da questão canônica da literatura, era o ambiente que determinados poetas, determinados escritores evocavam, né, com a presença deles. Então eu acho que antes de chegar na obra, por exemplo, de um Paulo Leminski, eu acho que o ambiente Leminski me contaminou, sabe? Então a vida dele, as relações que ele traçou no percurso dele,
assim como todos os outros, né? O Chico Buarque, o Cazuza, o Renato Russo, como eu já citei. Quer dizer, são figuras que foram preenchendo aos poucos o meu imaginário com uma espécie de ética do criador, sabe como? De como o poeta deveria atuar no mundo, né? Então, isso é curioso, porque isso veio antes de eu entrar, de eu me afundar propriamente nos textos literários. Quase que um fascínio pelo ser poeta antes da própria poesia, Com ou não? certeza, com certeza. Eu admirava muito a forma como essas pessoas elas influenciavam no mundo, sabe? Que não era, que, por exemplo, não era uma influência, é um outro tipo de política, você está me entendendo? Quer dizer, que não é essa política que a gente conhece, né? Mas é algo que tem a ver com uma espécie de manipulação muito sutil e delicada do imaginário das pessoas. Quer E dizer, de do meu transformação, imaginário, né? né? E de transformação das pessoas a partir Sim, da com certeza. obra, né? Com certeza, com certeza. Mas você vê, você vê da onde que a gente parte e aonde a gente chega. Quer dizer, é, essa coisa dos filmes de terror, que até hoje eu gosto, né? A Iá aqui em casa às vezes fica maluca. Eu assisto de madrugada filme de terror, é uma coisa. Mas eu acho que também essa coisa do filme de terror tem a ver com impacto, com uma admiração pelo impacto, sabe? Que depois eu fui reconhecer em outras coisas, em outras maneiras, né? Eu acho que, por exemplo, o monólogo da Molly Bloom, do James Joyce, é super impactante, mas por um outro lado, por um outro viés, né? Então, quer dizer, me parece que a minha iniciação literária e o percurso que eu, que eu percorri, ele é um percurso de bordas, sabe? Então parece que eu sempre fui pelas bordas, pelas margens da coisa, né? E essa herança do fascínio pelo terror, ela se limita a esse lugar de impacto mesmo, assim. Porque assim, eu vi alguns espetáculos seus, já li textos seus, e é engraçado, não há uma referência que a gente reconheça diretamente, assim, né? Aham. Então, Ficou eu nesse acho que lugar. sim, sim. Eu acho também que, por exemplo, muitas das coisas que eu gostava na adolescência, elas se ressignificaram para mim, com à medida em que eu fui estudando e fui compreendendo melhor esses produtos, né? Então, por exemplo, os quadrinhos do Frank Miller, que eu li na adolescência, eu fui compreender muito depois que havia ali um viés fascista. E que há, né? Então eu fui compreender isso muito depois. E ele é um cara que se utiliza muito da violência gráfica nos quadrinhos dele, né? E o Tarantino também. Só que o Tarantino é um outro viés, né? Porque há uma Outra ironia pegada. ali, é outra pegada. Então, quer dizer, essa compreensão de pegadas foi algo fundamental para que também eu não virasse uma espécie de pornógrafo, um pornógrafo um pornógrafo sanguíneo, não sei como dizer isso, mas sabe, eu acho que foi fundamental para eu compreender onde cada coisa se encaixava dentro de um pensamento. Porque, por exemplo, eu acho que no Arquitetura do Mofo, que é o meu primeiro e único romance, essa violência está presente, mas aí já é, obviamente, com um sentido crítico muito bem definido acerca do posicionamento fascistoide e de como essa violência ela pode realmente incorporar um posicionamento fascista, genocida, bolsonarista muito forte.
Isso aí. É, uma questão que me veio de tudo que várias questões me vieram de tudo que você está falando, mas uma delas hoje você segue trabalhando com a música, com o teatro, com a literatura, continua desenhando? Ah, então, é mais por diversão, assim. Às vezes eu utilizo o desenho para, por exemplo, planejar cenas em peças de teatro, né? Que Mas, massa, sério? Tipo um é, storyboard, assim. tipo, geralmente do palco, né? São esquemas de palco, assim. Mas são coisas que são para mim, assim, de âmbito muito pessoal. Então, o desenho feito para mostrar, digamos, eu acho que eu abandonei um pouquinho, infelizmente, né? Ah, legal. E assim, você disse que começou pelo desenho, daí enveredou pelo quadrinho e tal, mas numa perspectiva, que é super delicado isso, né? Dentro do campo da arte, onde é que está o amadorismo, o profissionalismo, mas enfim, numa perspectiva mais profissional, nesse sentido de quero dar a conhecer a minha obra, quero construir algo. O que nasceu primeiro? O poeta, o músico, o dramaturgo, o diretor? Todo mundo junto? Eu acho que todo mundo junto, porque isso acaba sendo, quer dizer, figuras de uma como é que fala? Corporalidade, agora não sei falar. Corpos, corpos de uma mesma entidade. E essa entidade eu acho que é a vontade de fazer, de mostrar, de se relacionar com o mundo, né? Eu acho que uma coisa que é interessante para o artista é que ele encara o outro como se fosse o mundo. Então, quer dizer, a gente escreve, sem querer usar esses termos psicanalíticos, né, o grande outro, nada disso, mas a gente faz as coisas é, em alguma medida pensando que a pessoa para quem a gente está endereçando a nossa obra é o mundo. Eu acho isso impressionante. Acho impressionante mesmo. Então, quer dizer, no meu caso é muito difícil falar quem, qual dessas figuras vem antes, né? Porque eu acho que o que vem antes é o mundo. Está me entendendo? Nesse sentido, né? Sim, e a vontade de dialogar com ele, de colocar alguma Exatamente. coisa dentro dele, assim, né? Exatamente, Seja em exatamente. formato. Exatamente. É quase que uma espectralidade, né? Chega, o mundo nos chega. Então, portanto, a gente é convocado a habitá-lo, né? Habitá-lo, isso pode significar muitas coisas, né? Conversar com ele, né? Abraçá-lo, sei lá, né? Dar um soco nele. Então, quer dizer, mil maneiras aí, né? E daí, eu acho que aí é uma questão, porque a figura que surge para essa relação com o mundo, eu acho que é o mundo que convoca, você me entende? Então é algo meio esquizofrênico, mas é assim que se dá, né? Então a demanda é, se vai ser poesia, se vai ser música, enfim, canção, romance, conto, quem pede, quem me pede é o mundo, entendeu? Então, eu já esqueci o que veio primeiro, nesse sentido, juro. Eu posso falar isso, né? Eu comecei desenhando e tal, mas quando a coisa se efetivou, né? Quando eu compreendi que realmente eu estava em diálogo com o mundo, eu não sei dizer com qual que foi. Engraçado isso, né? Não, e faz todo sentido, né? Porque não é um plano traçado, né? Não é algo estabelecido, é algo E que daí a gente volta para a figura do leitor, que foi aquela primeira perguntinha que eu trouxe, de que em primeira ou última, sei lá, instância, o escritor ou o artista, de um modo geral,
ele é, antes de tudo, um leitor do mundo, né? Perfeito. Olho para a minha realidade e falo o quê? O que tudo isso significa, o que, para mim, o que eu faço com tudo isso, né? Perfeito. E a provocação, enfim, se estabelece. E a gente corre atrás de tentar dizer as coisas, né? Com Ainda certeza. que às vezes seja só tentativa. Com certeza. E às vezes é muito difícil, né? Eu vejo que. Porque isso é uma coisa também. É, chega um ponto da criação que parece que não depende da gente enquanto cidadão do mundo, enquanto indivíduo que tem um RG, um CPF e tal. Sim, não depende, parece que a gente precisa deixar o corpo agir, né? Então tem aquelas fases que, pô, você fica num deserto, dá um branco, né? E aí você tem que esperar voltar o chamado, Um chamado, né? Um o chamado, é bem chamar. isso. Filme de terror, Eu, muito. eu tava vendo esses dias um Roda Viva louco de antigo, começo da década de 90 com o Fernando Sabino, e daí o cara inicia perguntando para ele: Você tá recluso escrevendo agora? Ele fala: Não, agora não. E daí o cara pergunta: E o que tá faltando? Ele falou, nessa perspectiva do chamado, assim, né? Ele diz: Eu tô esperando para ficar recluso para ver se eu consigo escrever alguma coisa. Né? Ótimo. É esse lugar do ouvir mesmo. Assim, né? Estou ouvindo que precisa ser dito, o que se constrói em mim. E daí ele fala também, brincando, né? Bem Fernando Sabino, da preguiça, né? E também tem que vencer essa preguiça, porque parece que o caminho até a máquina de escrever é o mais longo possível. Não sei. Uhum. Que ótimo. E eu não sei se você tem essa sensação, existe uma preguiça ou ela é o que a gente podia chamar de preguiça dentro do processo de escrita tem a ver muito com o corpo esperando isso. Como é que... Então, eu acho que é parecido com quando a gente quer tomar um banho de mar e a água está muito gelada. E aí a gente fica procrastinando. Putz, aí a gente joga um pouquinho na perna, aqui no braço. A gente vai aos pouquinhos, entendeu? E aí, de repente, você fala, dane-se, eu vou me afundar. E prum, e vai. E aí parece que ao mesmo tempo que você perde todas essas esperas, né? Elas se diluem ao mesmo tempo, no momento em que você se afunda, né? Então, na verdade, eu acho que a literatura, desse sentido expandido que a gente está falando, né? Ela é, antes de tudo, um gesto. Quer dizer, é você se afundar. Literalmente, você se jogar, né? E, Sim. e aí é engraçado, porque esse se jogar, ele às vezes se dá aos pouquinhos, como a gente falou, joga um pouquinho de água. Eu, por exemplo, agora usando essa metáfora me veio agora, mas pensando Ela é nisso aí, ótima. então, pensando nisso, é uma coisa que acontece comigo quando eu vou escrever um poema. Por exemplo, eu quero escrever um poema, porque uma coisa é você querer escrever o poema, e a outra é quando vem um verso para você muito legal. Né? E aí, a partir desse verso, você vai escrevendo e tal. Né? Mas quando eu quero, então, assim, eu meio que me forço a escrever um poema, o percurso é muito parecido com ir jogando água aos pouquinhos. No sentido de que os primeiros versos são sempre muito ruins. Começa a ficar bom depois que me parece que eu terminei um poema inteiro, daí, pô, chega no final, eu fiz um verso, aí, pô, esse aqui é bom. Aí começa um novo poema, que daí é bom mesmo. Então ali eu mergulhei, entendeu? Ali foi o O corpo mergulho. acostumou, né? O corpo acostumou com a temperatura da água, com esse outro. Perfeito, exatamente, exatamente, é isso aí.
Muito boa essa metáfora. E pensando na tua prática que estabelece diálogo com vários gêneros e tal, e nisso tudo que a gente tá comentando, é, existe um lugar que seja mais fácil ou mais difícil dentro desses gêneros? Entende o que eu quero dizer? Existe um lugar mais confortável, talvez, para Aham. tua criação? Ou então, é uma coisa que eu falei em outra live, a live com os nossos amigos, com a Lilian e com o Lucas e com a Yamini, assim, quando eu vou escrever, por exemplo, um artigo acadêmico, que é um troço que eu descobri nos últimos 4 anos, assim, que eu realmente gosto. Porque chegou, no meu mestrado, eu demorei para engrenar. Eu também fui jogando água aos pouquinhos em relação a artigos Conta acadêmicos. gota, né? Conta-gotas, exatamente. Mas quando eu descobri a engrenagem da coisa e comecei a fazer, foi uma descoberta muito legal, no sentido de que eu gostei. Era algo que eu jamais imaginaria que eu fosse gostar. Fazer artigos acadêmicos. Então, assim, Vai se haver como artista, né? E não pois é, na é, verdade. eu Parece. recebi críticas de amigos falando, você foi para outro lado, coisas assim. E também é uma bobagem, né? Porque eu acho que hoje em dia a universidade está junto com a produção artística de uma maneira geral, né? Bom, mas aí eu acho isso, que quando eu vou fazer um artigo acadêmico, eu me sinto mais confortável, porque, de alguma forma, as coisas já foram postas, entendeu? É quase como se eu fosse desdobrar essas coisas em um novo labirinto. Quer dizer, então, eu caminho por esses espaços, vou pescando uma coisa aqui, outra ali, vou compreendendo essas coisas e, de repente, dando uma compreensão minha, singular para essas coisas. Na obra de na criação artística, não tem essas referências. Você não tem esses referenciais. Na verdade, tem, né? Mas eles não estão tão bem definidos. Você está me entendendo? Então, realmente, é como se você entrasse num oceano ali e para pescar uma pérola. Então, você não sabe direito onde você está entrando, você tem uma vaga noção das coisas, né? Então, por isso que no âmbito artístico, me parece muito correto falar que as coisas se dão por chamados, né? Que a gente é chamado a fazer, porque de fato a gente não parte de obras já consolidadas, né? Como no caso de artigos acadêmicos. Então, são duas pegadas diferentes. Em relação à obra, eu saio destruído. Eu saio destruído. Realmente. Agora, por exemplo, eu fiz uma série de poemas que eu mandei para algumas revistas. E eram poemas assim. Teve um lá, 2 poemas sobre o fim. E aí, assim, 5 páginas cada. Tava fazendo um negócio desse gênero, né? E eu me afundei de madrugada fazendo aquilo. A gente entra realmente numa espiral que a gente esquece. A gente esquece um pouco das responsabilidades com o nosso próprio corpo, né? É muito parecido com você esquecer de cortar as unhas. A coisa vai encravando, vai te machucando. O Zé do Caixão, grande ícone do terror, inclusive, não cortava as Voltando unhas. pro terror. E o Gilles Deleuze também. O Deleuze, ele tinha um negócio interessantíssimo, porque ele deixava a unha do mindinho, né? Ele tinha a unha do mindinho grande, é um troço Filha única estranhíssimo. ali. É, era muito estranho. Mas eu acho que, em termos de metáfora, né, eu percebo que, no caso da arte, é isso, a gente esquece e o nosso corpo vai
Os pelos vão crescendo, a unha vai crescendo, o cabelo. Quando a gente vê, a gente sai, em termos corporais, né? Em termos de aparência, a gente sai monstruoso, né? Para entregar a pérola para o leitor, Sim. né? Isso é uma curiosidade que me veio também. Quando eu assisti a live semana passada, sua e da Yamini com a Inominável, e você comentou alguma coisa, não vou saber exatamente as palavras que você usou, mas alguma coisa no sentido de que quase que beira o não saudável, às vezes, o teu processo de criação, que ele é um mergulho, começa com a aguinha aqui, mas depois ele é muito profundo. E daí É, eu me peguei. tem uma coisa assim parecida com aqueles indivíduos que gostam de sufocamento durante o sexo. Quer dizer, desse mergulho eu quase me afogo e gosto. Quer dizer, Não, mas mas é um gostar que me destrói, né? Tem a ver, porque é isso, você às vezes você fica num modo avião em que você se esquece, né? Então não é nada saudável, né? É nada saudável. e você está indo de encontro a algo que não existe até então, né? Quer dizer, Uhum. pode existir num outro plano, existem as questões humanas com as quais você está lidando, existem outras narrativas, mas essa formulação especificamente dessas sensações, dessas relações, você está construindo, então é extenuante, né? É um troço extenuante e meio viciante também, né? Você Com está certeza. acaba vira uma monomania, assim, uma coisa. E daí o que eu fiquei me perguntando quando eu vi você conversando com a Inominável semana passada é, dentro do processo de construção de um romance, que ele é mais extenso, né? Existe um volume muito maior de texto do que nas produções de poemas e até de dramaturgia, se deu esse mergulho ininterrupto ou pô, não sei quanto tempo você levou para escrever o romance, mas assim, você voltou? Teve hiato de produção nisso? Ou não? É, teve. O Arquitetura do Mofo foi um processo bem interessante, porque eu comecei escrevendo o livro pelo capítulo do Velho Pai, que é uma personagem central no livro, né? Então, eu comecei escrevendo essa personagem, os capítulos dela, e é em primeira pessoa, é ele falando, né? Então, é algo muito teatral, eu acho, nesse sentido, porque era como se, num determinado período do dia, eu vivesse ele. Quer dizer, dadas as devidas proporções do que significa viver alguma coisa. Mas, assim, eu tirava um tempo do dia para viver aquele personagem, e era desgastante e uma delícia ao mesmo tempo, né? Quer dizer, muito cansativo, mas era muito prazeroso. E assim, é uma personagem que é um metralha todo mundo, aquela história, né? Então, às vezes eu saía transtornado, né? Porque também eu comecei a escrever, eu tive a ideia desse personagem quando teve um caso em Curitiba, eu não lembro, eu não vou precisar o ano, mas talvez em 2012, 13, mais ou menos por aí, sabe? Que era de um bombeiro que entrou numa favela em Curitiba matando um monte de gente. Porque eu acho que o filho dele havia se envolvido com tráfico de drogas e tal, e foi morto, né? Por alguma facção criminosa, e esse bombeiro entrou matando todo mundo, assim, que ele via pela frente. Enlouqueceu, né? Então, isso me chamou muito a atenção, e acho que também ligou um sinal de alerta em mim, né? Tipo, olha lá, ó, a chacina, né? Que você desenhava na tua infância. Então, É uma chegar. espécie de chamado, né? É uma É espécie uma de espécie chamado extremamente doloroso, mas é uma espécie de chamado, quer dizer, é quase dialético, né? Quer dizer, isso acontecer, eu digo, eu ter esse ímpeto de escrever sobre isso. Então comecei a escrever,
o Velho Pai, e cheguei no ponto que eu tinha já uma estrutura do percurso dele, né? Do que ele ia aprontar. Aí realmente eu dei um tempo. Eu fiquei um tempo sem escrever, fui fazer outras coisas. E aí no primeiro ano que eu fiquei em São Paulo, que eu morei em São Paulo, eu comecei a escrever. Eu fiquei muito sozinho lá em São Paulo por um período longo, porque São Paulo é isso, você vai lá, tem, tem os teus amigos e tal, e aí as pessoas te encontram no começo, e depois cada um vai viver a sua vida e você fica lá entendeu? Num estúdio pequeno, vendo aquela selva de pedra, né? Mas então, aquela solidão me fortaleceu para escrever a parte do ele, que é um anônimo que surge na arquitetura do Mofo, e que influencia, de alguma maneira, as outras personagens. E até vou contar aqui, porque quem se der ao trabalho de ler o livro, o anônimo é quem é assassinado pelo Velho Pai. Eu não sei se você leu, Spoiler se não. algum dos web espectadores leu o livro, mas é algo que ninguém compreendeu, talvez porque a voz desse anônimo seja tão hermética, sei lá, e porque é um fluxo de consciência meio bem fragmentado, né? Mas é isso, quer dizer, a minha ideia era que o leitor entendesse que o indivíduo que era assassinado no final da primeira parte era esse aí que falava sem parar e tudo mais. Mas é um texto que eu escrevi por conta da minha solidão em São Paulo. E que depois, posteriormente, eu vi uma relação. Eu vi, cara, isso aqui encaixa no livro. Tipo, entendeu? Ele não tinha uma relação antes. Então eu reescrevi algumas partes desse monólogo, do ele, né? Para que ele encaixasse na trama. E ao meu ver, encaixou, não sei que. Acho que encaixou. Mas então, realmente, teve um hiato entre uma coisa e outra. E aí, quando eu terminei de escrever essa parte em São Paulo, eu vi que havia um encaixe entre essas duas coisas, e depois eu comecei a escrever, inclusive, a parte do filho do Velho Pai, que ele é mudo, né, e também é um monólogo interior e tal. O livro é repleto de monólogos, né, entre aspas. Né? Então as pessoas, elas estão... Na verdade, são dois principais, que é desse anônimo e do filho, né? Mas que me parece que dão a eletricidade do livro. Eu acho que quem encara esses monólogos interiores, digamos que percorre as outras páginas do Arquitetura do Mofo com uma certa eletricidade, com uma certa intensidade de leitura. Né? E foi exatamente isso que eu quis transmitir ou passar essa dica para o leitor, né? Tipo, ultrapasse essas páginas, porque nas páginas mais fáceis, entre aspas, né, você vai ter uma experiência mais interessante. Né? Sim. Atualmente eu ando falando para as pessoas, comece pelo Velho Pai, que é o capítulo que está no meio, né? Você passa dois capítulos, que é a primeira fala do ele, aí tem a mãe, e aí depois o velho pai, né? Porque, só para dar uma sinopse rápida para as pessoas, que eu estou falando das personagens daqui, acho que ninguém está entendendo nada. Mas a história é esse indivíduo, velho pai, que tem um filho que é mudo. Né? E por que o filho é mudo? É algo que a gente vai descobrir depois, eu não vou dar esse spoiler. Mas ele tem um filho que é mudo. Não, tudo, deixa tudo. Não vou falar tudo. Os vizinhos desse velho pai, que é o jovem casal, eles são usuários de crack e começam a assaltar os outros apartamentos do prédio, que é um prédio que já está meio abandonado, sabe? Um daqueles prédios assim de Curitiba que já foi muito, muito bem habitado, mas as pessoas uma foi morar em Miami, a outra, sabe, os pais morreram, o cara deixou lá, alugou. Desses prédios assim que era uma expressão da bonança de Curitiba, mas depois foi se deteriorando.
eles começam a Aqueles filmes assaltar de os apartamentos. burguesia decadente, assim, né? Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Então, eles começam a assaltar os outros apartamentos e o que ocorre é que há um vazamento no apartamento do velho pai. Começa a pingar lá um negócio do teto e ele deduz que esse vazamento vem do apartamento do jovem casal. E ali se dá o conflito, né? Porque, obviamente, eles vão assaltar uma hora o velho pai e tal, e o velho pai vai enlouquecer, vai se transformar um pouco naquele bombeiro que sai chacinando todo mundo, né? Então é isso. E aí o título Arquitetura do Mofo é justamente porque o teto do apartamento do velho pai um mofo vai se multiplicando ali, né? Por conta desse vazamento. Então é uma metáfora para o que acontece no livro, né? E, em certo sentido, também, talvez dê para a gente chamar, não a parte do mofo, mas da arquitetura, a forma como foi construído o texto, né, que você trouxe para a gente agora. Existia uma primeira parte, depois existia uma segunda que, teoricamente, não tinha a ver com aquilo, você descobriu que tinha, e você foi arquitetando essa, né, Não, com inicialmente uma certeza. estrutura, para depois... Com certeza. Você sabe que, inclusive, durante o processo de criação dessa personagem, do ele, que foi criado, né, no lugar onde eu morava lá em São Paulo, olha que coisa louca, estragou não sei como é que fala, esse negócio que fica no banheiro, porque o banheiro lá não tinha janelas. E depois eu descobri que isso é comum, né, em São Paulo. Não tinha janela. E a ventoinha, sei lá como é que é o nome, estragou. Então, o vapor do banheiro começou a acumular, né? E o apartamento ele ficava fechado, porque eu saía de manhã para ir para a aula, pô, voltava à noite, né? Então, ventoinha, obrigado. A tio da literatura me deu a dica aqui. A ventoinha. Então, aquilo estragou e começou, de fato, a mofar Tava algumas ali aqui com partes do lugar onde eu estava morando. E então, assim, literalmente, né, eu estava escrevendo a arquitetura do mofo, sob a influência do mofo. Mas é uma pira, né? Como às vezes a gente pressupõe que o chamado, porque quando fala chamado parece também uma coisa muito é, é, não palpável, e na verdade às vezes ele é, né? Às vezes você está jogando com coisas muito imediatas da vida também ali dentro da criação, né? Total. Isso é, Você sabe que quem tematizou muito isso, essa coisa dos sinais, quem brincou muito com isso foi o James Joyce, né? O Ulisses, ele é repleto dessas coisas assim, cara, desses detalhes que fazem toda a diferença, né? O livro, de uma maneira geral, tematiza o enxergar, né? Você enxergar uma coisa e aquilo se refletir na própria obra, na obra que você está lendo e que já foi escrita. Então, tem um manejo com a linguagem em relação aos detalhes, esses detalhes do Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes é aquele personagem, né? Ele vê um detalhe da tua camisa e ele desdobra toda a tua vida ali, né? Um botão. Então, eu acho que, no caso da criação artística, a gente está afundado em detalhes que vão despertando na gente maneiras da gente se expressar, né? sim. Deixa eu cuidar, menino, olha aí, ó. O tempo tá passando, eu tinha várias Ah, outras coisas aqui pra gente ir papeando, mas tem que caramba. cuidar com essa outra demanda aqui que é o tempo. Então eu vou pular uma coisa que eu tinha pensado aqui de te perguntar e inaugurar um trecho outro da nossa conversa que parte da tua experiência pessoal, mas que pensa a criação é, da escrita, enfim, em termos mais gerais. E daí é uma pergunta daquelas assim que a gente já faz se sentindo muito sacana, porque ela é impossível de responder, mas é a tentativa que vale, né? Vamos lá.
qual é a função da literatura? A gente passou por isso, em certo sentido aí, né? Mas quando você leva a público uma obra, qual é a intenção, qual é a função? Função é muito relativo também, mas enfim. Uhum. Para que É uma serve esse negócio? pergunta, é uma pergunta cabeluda. É um bicho cabeludo. É um bicho cabeludo que se você encostar pode queimar. Nossa, eu tô o rei das metáforas nessa live. Nunca tive tantas ideias para metáforas, mas ó, é uma pergunta muito difícil, porque várias pessoas já falaram que a literatura ela tem essa faceta inútil, né? Ela não tem um sentido prático na sociedade, né? Mas eu acredito que a literatura ela tem, eu não diria função, mas ela tem essa vocação de nos mostrar uma outra possibilidade de mundo. Você está me entendendo? Então eu acho que isso é das mais variadas formas, né? Tanto quando é uma literatura social, crítica, né? Você está mostrando esse espaço da crítica e da destruição, né? Você está mostrando o espaço de uma negatividade, mas é justamente uma negatividade apontando para algo que irá surgir, na verdade. Então, eu acho que a literatura tem a vocação de mostrar para as pessoas, de uma maneira geral, um lugar de possibilidades, né? Um lugar em que a gente pode imaginar um outro mundo. Eu acho que isso a literatura faz como nenhuma outra arte. Assim. Eu acho que ela faz muito bem isso. Né? E aí é assim, quer dizer, ela faz isso tocando o real. Não sendo o real, obviamente, né? Mas ela acaricia o real e acho que nessa, Joga com nessa, ele. nessa relação, né, nessa relação de internalidade da literatura com uma externalidade, que a gente está chamando aqui de real, ela nos mostra novas possibilidades de mundo, novas possibilidades de construção de mundo. Eu acho que com certeza. Isso, mesmo a literatura, sei lá, do Dalton Trevisan, que é algo que tematiza o decadente, né? Quer dizer, ele Voltou está. pro vampiro. Voltou pro vampiro. Voltei, não tem jeito, eu sempre retorno para ele. Então eu acho que mesmo o Dalton, né? Mesmo, por exemplo, uma literatura como da Clarice Lispector, por exemplo, eu acho que, sei lá, Paixão segundo GH, né? Que é um romance que tematiza o nada. Quer dizer, uma madame, ela come uma barata e, e ela experimenta algo de transcendente nesse comer a barata, nesse gesto que tematizaria o nada, né? Mesmo aí, ela está nos abrindo a possibilidade de enxergar algo diferente do que a gente já costumeiramente vive, né? Então, eu acho que é por Sim. aí. Hoje, na programação de aniversário dos 11 anos do Curitiba Lê, a gente teve de tarde uma roda de leitura com o mediador Francisco, e ele começou lendo um mini conto do Galeano que chama A Função da Arte, né? Que é do menininho que nunca tinha visto o mar e quando se depara com o mar pede para o pai me ajuda a olhar. E, em certo sentido, a tua resposta é muito semelhante à discussão que a gente empreendeu sobre esse texto à tarde, assim, né? Enfim, porque talvez a gente não consiga fugir disso, né? Pode ser muita coisa a obra de arte, a obra literária. Pode ser meio que de tudo, pode ser meio que de nada, mas parece que essa ligação com um frescor do olhar, com um
atribuir outros sentidos para a existência, ela é um ponto em comum que a gente pode sempre pensar nessas definições todas, né? Com certeza. Ou não. Mais uma pergunta, como é que estamos de tempo aqui? Eu vou então. Vou ter que pular umas perguntas que eu vou te fazer pessoalmente. Depois a gente vai continuar essa conversa. Enfim. Mas então, para finalizar, queria pedir para você umas sugestões, dicas, conselhos e afins. Por exemplo, me diga uma dica de leitura. Um livro, e dentro dessa perspectiva de literatura mais ampla, né? Um livro ou filme ou que você te tocou ultimamente aí. Puxa vida! Ai, eu acho que A Paixão Segundo GH é um livro excelente, eu acabei de falar dele. Eu acho que ele é bem interessante. Sabe, é um livro que, inclusive, a pessoa que se interessa, por exemplo, por filosofia, só que ainda não teve coragem de mergulhar de vez, né? Tá ainda jogando a aguinha e tal. Eu acho que é um livro, curiosamente, pode ser uma porta de entrada, porque ela toca em muitos pontos filosóficos e até religiosos. Então, puxa, é um livro que eu indico, assim, me veio agora. Muito ao acaso, mas, ó, vamos pensar também que, ó, os detalhes, uma coisa foi puxando a outra e tal. Deve ter um motivo para eu indicar esse. Maravilha. Outra pergunta deixa para a gente uma sugestão para aqueles que também têm prazer na escrita, que gostam de escrever, colegas de ofício. Naquele momento que a gente está pronto para ouvir o chamado, mas ele ainda não está vindo, Uhum. que tipo de exercício, de prática, de autoprovocação que você estabelece? Existe algum exercício, como é que eu anotei aqui, procedimento de criação Ó, esse é interessante. mais técnico? Uhum, que eu acho até que eu vou. É algo que eu fiz já, e um determinado ponto da minha vida me estimulou a escrever, a compor as minhas coisas. Então, que é o seguinte: no primeiro momento você escrever sem pensar muito, escrever quase que automaticamente, exercitar esse escrever automaticamente. Isso num dia, né? Num dia você pega e escreve o máximo que você conseguir automaticamente, sem pensar. E no outro dia, você escreve pensando em tudo. E compara as duas coisas. Compara as duas coisas. Porque na comparação entre essas duas coisas, você vai descobrir pontos de encontro que, na verdade, fazem parte da tua dialética pessoal. Eu diria que cada um tem uma dialética pessoal, que depende, né? Tá ligada, na verdade, ao mundo, mas é algo muito pessoal, é algo que você faz. Sabe como? São conexões que você estabelece. Então, esse é o exercício que eu recomendaria para os web espectadores. Então, num dia você escreve automático, como se não houvesse amanhã. Você vai escrevendo, escrevendo. E no outro, você pensa meticulosamente no que você vai escrever. Então, é como se num dia você chegasse e chutasse a porta do apartamento da tua namorada ou do teu affair, do teu crush. Nesse primeiro dia, você vai chutar a porta e chegar beijando. Hoje em dia já não pode falar tanto assim. E no segundo dia, você vai primeiro mandar uma mensagem, um SMS, vai fazer toda uma estratégia, perguntar para os amigos do que ela mais gosta.
Entende? Você vai pensar muito antes de fazer. E aí você pega e compara as duas coisas. Porque realmente a pessoa que for fazer esse exercício vai se surpreender, primeiro, como algumas coisas já estavam no automático, e como algumas coisas do automático aparecem de uma outra maneira no pensado, sabe? Então, e eu acho que isso vai proporcionar a esse indivíduo reconhecer ferramentas em si, né, de criação artística. Em certa medida, a gente volta, faz todo o percurso, em certa medida, ser o leitor de si mesmo também, né? Enfim, Com você vai. certeza, com certeza, é exatamente isso. Exatamente isso. Muito que bem, para finalizar, então, peço para você falar para a gente sobre os seus projetos de agora, Matilda Literária, tudo tá acontecendo contigo aí, para a gente seguir, para a gente acompanhar. E, Alisson, acho que está dando uma pane aqui, mas eu acho que Travou? deu uma. Não, agora voltou. Você falou para eu falar dos meus projetos, né? Isso aí. Ah, então, estamos com a revista Matilda, Matilda Revista Literária, que eu edito junto com a poeta Yamini Resch Bezerra, que deve estar nos assistindo. E a gente já está no terceiro número, estamos preparando já um quarto número, mas o terceiro está no ar e tematiza a questão do fogo. Então, assim, dando assim um breve panorama do que é a revista, a gente trabalha com eixos temáticos, e a partir desses eixos temáticos a gente chama autores para escrever sobre esses temas, né? Então a primeira edição foi sobre sobre fantasmas, a segunda foi sobre o nascimento e a terceira agora é sobre fogo. Então esse é um projeto que está tomando assim bastante tempo, mas está valendo muito a pena, até porque eu estou trabalhando com a Yamini, então as coisas ficam muito melhores. E aí a segunda coisa que eu estou trabalhando é também num livro novo de poemas, que já está pronto, mas eu estou em busca de oportunidades assim de mostrar ele. Né? Então tá, digamos, em stand-by. Mas É. ele já está finalizado. Então é basicamente isso. E também, mas então tem esses projetos e que mais? E aí eu sigo fazendo as minhas coisas, né? Estou sempre, um dia ou outro, eventualmente eu componho uma canção, ou eu tenho, na verdade, um romance, mas que eu estou há muitos anos fazendo, e que eu acho que eu vou terminar só depois que eu terminar o meu doutorado, né? Porque o doutorado também está tomando bastante o meu tempo, assim. Mas E daí o é romance isso. precisa do mergulho profundo, né? Então, O uma coisa de cada mergulho, vez aí. o romance, eu diria que ele precisa de um trampolim para você fazer um salto ornamental ali. Né? Sim. Mas é isso o que eu tenho feito. Assim. Então, é o livro, que é As Bolachas do Azar, e o que mais que eu falei? O romance que vai A demorar 1000 anos. Matilda, o doutorado, Matilda, doutorado. Então é isso. o romance para daqui a um tempo. Daqui a um tempo. Muito bem. Querido, muito obrigado por ter topado bater esse papo. Espero que todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir posteriormente, né, lá no canal do YouTube, aproveite tanto quanto eu aproveitei essa troca de experiência. Queria dizer para vocês, antes da gente encerrar, essa aqui é a parte que eu vou ler, que esse projeto, Novas Leituras Curitibanas, é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Os 10 vídeos começam a entrar no ar a partir de terça-feira, mas o canal Nossas Leituras do YouTube já tem vídeos de leitura, videoleituras de outros projetos da Picuim Produções. Então, sigam, comentem, compartilhem, deixem likes, confiram
essa produção que a gente está realizando, essas e outras. Agradecer muito ao programa Curitiba Lê, que trouxe a gente para dentro dessa comemoração, e que venham muitos, muitos, muitos outros anos desse programa, que é incrível, é fundamental. A gente precisa pensar em políticas públicas sérias de incentivo, de difusão de ações e serviços na arte e na cultura. Eu acho que o Curitiba Lê até muito relativo, né? Não dá para levar muito a sério a minha opinião, porque é a opinião de quem se formou dentro do Curitiba Lê, mas é um exemplo desse tipo de política para o Brasil e para o mundo, enfim. Então, muito obrigado, Fundação Cultural de Curitiba, a Ânia, a Patrícia, o pessoal da coordenação, e pedir para a galera que ainda está por aí, continue acompanhando a programação do Curitiba Lê. Amanhã é o dia oficial do aniversário do programa. A gente está convidando todo mundo para tirar uma foto com o seu livro preferido e subir a hashtag Curitiba Lê 11 anos. Muito obrigado. Sou Produções, Pinguim Produções, Alexandre Gil França, Curitiba Lê, e todo mundo está assistindo e vai assistir depois a gravação dessa live. Beijos e até mais, até breve. Beijos, Valeu. beijos. Valeu.